Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio e na nossa aula de hoje a gente vai tocar num tema da geografia que é fundamental para praticamente todos os estudos geográficos. Na verdade, eu diria que é a essência dos estudos geográficos, que é o conceito de espaço geográfico, que aparentemente, pelo nome, parece que é uma coisa muito simples, só que nos remete a coisas muito mais complexas e é um conceito que a gente usa, mesmo sem saber, sempre que a gente está estudando qualquer coisa de geografia, qualquer coisa referente a espaço, em outras disciplinas, como na história, por exemplo. Mas para a gente chegar à ideia de espaço geográfico, a gente vai voltar um pouquinho e conhecer outros dois conceitos, também muito importantes na geografia, que é a noção de lugar e a noção de paisagem. Bem, que a geografia é a ciência que estuda o espaço sem grandes problemas, né? Isso é bem simples da gente entender. Só que o espaço que a geografia estuda pode ser um espaço que aparece para a gente na forma de lugar, de paisagem, ou como um espaço geográfico, que é o grande objeto de estudo da geografia em si. Vamos entender isso de um jeito muito simples. O espaço, ele pode ser diferente dependendo da pessoa que fala sobre ele. Então, para ensinar isso direito na nossa aula, eu vou imaginar que a gente vai pegar um exemplo, uma fotografia, por exemplo. Uma fotografia da sua casa, uma fotografia da frente da sua casa no ano que você nasceu. Então pensa nessa cena, uma fotografia da frente da fachada da sua casa no ano que você nasceu. Bem, vou usar esse exemplo aqui para explicar os nossos termos. O que é lugar? O lugar é o espaço particular, ou seja, é a relação que você tem com os espaços que você frequenta, que você conhece. Então, para ficar simples, a noção de lugar tem muito a ver com a questão da subjetividade. O lugar é subjetivo. Por exemplo, essa foto da fachada da sua casa no ano que você nasceu representa para você uma história. Para mim, não representa nada. Se eu olhar essa foto sem saber nada, para mim simplesmente é uma foto como outra qualquer. Agora, se você chegar e me explicar o que é essa foto, você está falando o que é aquele espaço para você. E isso é o lugar. Então, o lugar daquela foto, aquilo ali representa para você um elemento muito importante. Para mim, eu tenho outros lugares onde esse espaço subjetivo é fundamental. Cada um tem a sua história com o lugar onde vive. E o que é paisagem? Paisagem é a própria fotografia. A paisagem são os elementos naturais e culturais que a gente encontra no espaço. Por exemplo, a paisagem daquela foto, do nosso exemplo aqui, ela pode ser uma coisa totalmente descritiva. Eu posso olhar para aquela foto e falar, aqui eu tenho a fachada de uma casa, é uma casa grande ou uma casa pequena, tem uma árvore na frente, não tem, tem flor, não tem pessoas na frente, não tem. Ou seja, eu estou descrevendo. Elementos naturais, como o nome diz, nos referem às questões da natureza. É a árvore, é a flor. Os elementos culturais são os elementos como, por exemplo, o portão, as pessoas que podem estar naquela foto. Então, uma paisagem para a gente, dentro da geografia, é a descrição. A paisagem é a descrição do espaço. Entendeu a diferença entre lugar e paisagem? O lugar é esse espaço subjetivo. É o espaço que para você tem relevância, pela sua história de vida. A paisagem é a descrição. É olhar o espaço e falar, nele tem A, B, C, os elementos que a gente encontra ali. Dito isso, a gente chega no espaço geográfico. O espaço geográfico, ele não é subjetivo, ou seja, independe da sua história de vida. E ele não é somente a paisagem. Ele tem uma coisa fundamental, que é a reflexão. A geografia não estuda o lugar em si. O lugar é particular, é de cada um. A geografia se foca principalmente no espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É o espaço pensado pelo homem. E porque ele é pensado pelo homem, ele é construído pelo homem. E ele é ressignificado pelo homem. Então a geografia, ela está muito preocupada com essa produção do espaço e como essa produção do espaço acontece. Um geógrafo muito famoso chamado Henri Lefebvre, ele escreve que o espaço geográfico é o espaço social criado pelo homem.
Ou seja, é onde o homem estabelece as suas relações e essas relações criam um determinado espaço. Para Lefebvre, entender o espaço geográfico é entender as relações de produção que eu tenho entre os homens, porque essas relações de produção criam um espaço. Isso é um conceito muito interessante. Um outro conceito interessante e uma frase muito famosa do geógrafo brasileiro Milton Santos é essa aqui, que o espaço geográfico é o conjunto indissociável, ou seja, eu não separo, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistema de ações. Resumindo, o objeto é o que a gente encontra nesse espaço e as ações é como a gente age sobre esses objetos. O que essa frase tenta mostrar para a gente é que o homem produz o espaço a partir das suas necessidades e o espaço se apresenta ao homem e também interage com ele. Então, o espaço geográfico ele representa a relação homem-natureza na construção do espaço que esse homem vive. E isso pode ser algo solidário ou pode ser algo contraditório. Por isso o espaço é o lugar onde o espaço geográfico, né, é o lugar onde a gente encontra as tensões e onde a gente encontra as contradições da produção do espaço. Por isso ele é fundamental para a geografia. Finalizando, isso aqui é muito importante. Essa ideia do espaço geográfico mostra para a gente o verdadeiro objeto de estudo da geografia, que é o espaço produzido, reproduzido pelo homem e que o homem se propõe a refletir sobre ele. Esse espaço construído é o que a gente estuda em boa parte dos nossos conceitos de geografia, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.